Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar aqui de novo com vocês. Hoje eu já entro com uma pessoa bonita na tela, para amenizar aqui. Não, tão Essa jovem linda, minha filha que eu adotei desde que iniciou o doutorado. É verdade. Oficialmente eu vou dar boa tarde agora, mas eu vou começar a apresentar aqui. Vou iniciar aqui às 16 horas já deu 16 horas, vou começar a apresentação. Eu já vou começar pedindo desculpas caso aconteça de alguma oscilação na rede, porque um caminhão interrompeu várias fibras óticas aqui e o pessoal está fazendo manutenção. Então, algumas vezes eu já caí hoje durante o dia, a Mariana já reclamou que meu sinal está ruim, mas já vou pedindo, já vou dando a desculpa já de que isso aconteceu aqui, ok? Então, boa tarde a todos. Esse evento vai ficar gravado aqui no nosso canal e também depois vai ser editado e colocado na plataforma para o pessoal do curso. Para quem está vindo pela primeira vez, meu nome é Marcos, sou um homem cis, branco, na casa dos 50, estatura mediana alta, cabelos brancos curtos, visto uma camisa polo na cor marinho, meus pronomes são ele e dele, atrás de mim é uma parede branca. Nós somos alunos, mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em Ciências Naturais. O programa tem conceito 5 no CAPES. Ele tem 4 linhas de pesquisas, a bioorgânica e bioinorgânica, ciências ambientais, ciências e tecnologia de materiais e ensino de ciências. O ensino de ciências está marcado aí com o logo do nosso curso, que é de lá que nós participamos. Eu, a Mariana, também a Shirley, que vocês têm mais contato, mas como os outros colegas também que estão presentes. O curso atua na área de Química, Física, Biologia, Educação, Agronomia e Matemática, num conceito interdisciplinar, conceito 5 na CAPES. O curso tem apoio, nosso projeto de extensão, que é um curso que acontece também na plataforma do Moodle, tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão, que visa promover ações de extensão e inclusão social por intermédio de troca de saberes entre a universidade e a sociedade, e um núcleo de acessibilidade pedagógica, que promove a interação e a parceria entre os pesquisadores de diferentes laboratórios da universidade e de outras instituições, divulgando discussões e ações relacionadas à acessibilidade. Somos do Centro de Ciência e Tecnologia e estamos disponíveis pelos canais no e-mail tedic.enf@gmail.com. E você está pressionando? Instagram, @tedic.enf e no canal do YouTube que nós estamos aqui presentes. Também temos nosso grupo de WhatsApp. Hoje, quem vai apresentar para a gente a oficina vai ser a professora Mariana, licenciada em Química, especialista em gestão escolar, especialista em psicopedagogia, clínica e gestão. Ela é mestra e atualmente doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais, do CCP, com pesquisa na área de recursos para apoiar a aprendizagem do aluno com o transtorno do espectro autista, usando tecnologias digitais. A Mariana vai falar para a gente sobre gamificação e inclusão. Antes de eu passar a palavra para a Mariana, explicar que faz parte do projeto a gamificação, por ser uma atividade dentro do conceito de metodologias ativas, ou dentro do guarda-chuva de metodologias ativas, onde a gente, considerando as palavras de John Dewey, a educação é um processo de reconstrução contínuo de experiências. Nesse contexto, a experiência intencional que a gamificação traz favorece aos efeitos
de enfraquecimento da curva do esquecimento, ou seja, ela diminui essa deterioração, ela favorece para armazenar esse aprendizado. Vou passar para vocês com a Mariana, que vai falar sobre o Word Walls. Mariana. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos novamente. Eu trabalho em conjunto com o Marco aí, né? Nossa pesquisa de doutorado ela é toda voltada nessa área das TEDx. E a gente desenvolve um trabalho, né, não apenas para uso de tecnologia em sala de aula, mas também que essa tecnologia possa vir a promover uma inclusão nos alunos com deficiência, né? Não só os alunos com transtorno do espectro autista, que é o maior foco aí meu, no caso de pesquisa, mas a gente tem visto que ele pode beneficiar alguns outros alunos também, como os alunos com TDAH, como os alunos com deficiência intelectual. E hoje a gente vai usar uma plataforma que ela foi escolhida por ela ser de fácil acesso para vocês. Ela tem uma gratuidade limitada, mas ela tem uma certa gratuidade. E se vocês quiserem utilizar essa plataforma, né, ter total acesso a ela, o plano dela também não é muito caro. Lembrando a vocês que a gente não ganha nada na divulgação dessa plataforma, tá? A gente não tem parceria com esse site, é só mesmo que dentre as pesquisadas é que a gente acha mais viável para vocês estarem utilizando. Então, quando a gente pensa em gamificação, né, em uso de tecnologia, em uso de jogos, a gente tem que pensar que esse jogo ele tem que ser sempre atrativo para o nosso aluno. Então, o nível de dificuldade, quando vocês forem realizar o desenvolvimento, a confecção de um jogo, eu falo confecção, porque você pode ainda estar utilizando jogos que não sejam digitais, né? A gente pode ainda levar um jogo de tabuleiro para a sala de aula, um jogo da memória, e aí a gente pode estar inovando também com esse recurso, caso vocês não tenham acesso à tecnologia dentro da sala de vocês com tanta facilidade. Mas qualquer tipo de jogo ele tem que ser acessível ao seu aluno e adequado ao nível de dificuldade. Ele não pode ser fácil demais, porque vai desestimular o aluno a estar jogando, porque é muito fácil, não gera estímulo, não tem desafio nenhum. E ele não pode ser difícil demais, porque se torna também uma coisa que o aluno acha inalcançável. Ah, tia, tá chato. Tá chato por quê? Porque ele não está ganhando hora nenhuma. Então, o aluno precisa desse feedback, dessa retribuição. Eles precisam, né, estarem ali envolvidos. Então, o jogo, ele muitas vezes auxilia aonde? Na concentração, a atenção do aluno, ele fica mais concentrado, dá mais foco quando ele está utilizando um jogo. Ele auxilia também no interesse do aluno, porque o aluno vai estar interessado de estar realizando aquela atividade, e a gente sabe o quão difícil isso é hoje dentro da sala de aula, o quanto os alunos ficam desinteressados, o quanto a gente está falando, a gente está dando um conteúdo e os alunos estão totalmente dispersos, porque nós não somos mais atrativos. Eles vivem em um mundo tecnológico super atrativo. Então, a utilização do jogo ajuda a despertar esse interesse, ajuda a motivá-los. Certo? E aí, para manter essa motivação, o grau de dificuldade, o nível de dificuldade, ele tem que ser de acordo com o seu aluno. Não adianta você pegar um conteúdo onde eles não sabem ainda nada daquele conteúdo e jogar um jogo com nível de dificuldade muito grande. Então, isso aí parte da prática pedagógica mesmo de todo professor, que realmente a gente adequa o conteúdo, né, de todas as atividades na nossa sala com o nível dos nossos alunos, certo? Então, pedir ao Marco aí para colocar a plataforma, é o Word Wall, tá? E eu troquei de aba. Cadê onde tá? Certo? É o Word Wall. Sempre quando você for fazer, pessoal, um jogo, inicialmente, a gente pode fazer o quê? Fazer as perguntas desse jogo. O jogo que a gente vai ver aqui hoje, a gente tem 2 tipos de jogos. A gente tem
uns jogos, né, que a gente vai chamar de quiz, que são jogos de perguntas e respostas. Então, vocês podem fazer esse jogo de perguntas e respostas. Vocês vão precisar primeiro fazer um roteiro desse jogo de perguntas e respostas. E aqui eu trouxe para vocês o ChatGPT, né, que é uma ferramenta de IA, em que você pode colocar as perguntas nele. Vocês conseguem ver? Geralmente eu uso 3 alternativas, 4 alternativas, e eu peço a ele perguntas com 3 alternativas de resposta sobre seres vivos, por exemplo. Foi o tema que eu escolhi para a gente falar hoje. Então, o próprio ChatGPT, ele já te dá essas perguntas e essas respostas. Lembrando... Você consegue ampliar um pouco a tela? Dá um zoom? Consigo ver se melhorou. Aí agora pode descer um pouquinho mais. Entendeu? Então, perguntas com 3 alternativas de resposta cada sobre seres vivos. Então, a gente tem aqui a primeira. Qual dos seguintes é um ser vivo? Pedra, árvore ou água? Então, esse aqui é um tipo de pergunta e de resposta que é bom para o meu aluno, no caso do transtorno do espectro autista. Por quê? É um tipo de pergunta direta, objetiva, onde eu vou utilizar sempre o que para eles? Uma linguagem clara e simples. Aquelas perguntas grandes, contextualizadas, isso não se torna inclusivo e isso não é adequado para jogos. Às vezes, em uma prova, se você até quiser fazer, mas também não é bom para o aluno com transtorno do espectro autista, mas em um jogo a gente tem que colocar a pergunta o menor possível e a resposta também o menor possível, porque vocês vão ver que se eu colocar um texto muito grande dentro do meu jogo, no caso das cartas que aparecem, a fonte fica muito pequena e fica de difícil visualização para o aluno. E outra coisa é que ele vai demorar a ler aquilo dali e aí a gente tem que mexer lá no relógio, no cronômetro, para a gente poder dar esse tempo. Então, nem sempre o aluno, a gente consegue fazer essa configuração para aumentar tanto tempo assim. Principalmente hoje, em que muitos alunos nossos têm dificuldade em leitura, né? Então, eles leem muito devagar, interpretam mais devagar ainda. Então, a gente tem que tentar facilitar. Então, essa aqui é uma das perguntas que a gente vai utilizar dentro do nosso jogo de hoje. Tá certo? Aqui tem outra, qual a principal função da fotossíntese, mas o jogo de hoje é para vocês verem que a gente coloca no ChatGPT, mas a gente precisa fazer o quê? Adequar. O jogo de hoje não é para falar de fotossíntese. Eu quero falar de seres vivos e seres não vivos. A diferença entre um ser vivo, a diferença entre um ser não vivo. Elemento natural, elemento da natureza. Porque isso está dentro de uma habilidade da BNCC. Já essa fotossíntese já é outra habilidade da BNCC, né? F02CI06. Já é outra habilidade. Não é a primeira habilidade lá onde a gente vai falar de ser vivo e não vivo. Quem é professor aí do 2º ano do ensino fundamental conhece bem esse conteúdo. Aqui ele já trouxe mamífero. Então, para vocês verem que o ChatGPT não trabalha de acordo com a nossa base, porque mamífero já é um conteúdo de 3º ano, né? Já vai entrar lá em animais vertebrados. Então, por que eu trouxe? Porque a gente tem que jogar no ChatGPT e pedir para usar aquilo que é adequado dentro do nosso conteúdo e a gente pode solicitar ele para fazer algumas adequações também. Tudo bem, gente? Aí a gente não vai produzir um quiz com muitas perguntas e respostas hoje. Então, como que a gente vai produzir esse quiz? Vocês vão acessar o site WordWall novamente. Todo mundo está conseguindo ver a tela? Essa é a tela inicial do WordWall. Aqui no canto existem 2 botões, onde você pode botar Connect-se ou Inscreva-se. Quem ainda não tem cadastro vai escrever Inscreva-se. E aí aquela coisa, endereço, e-mail, senha, confirmar a senha ou fazer login pelo Google, tá bom? Então, se você já entrou pelo seu provedor, cadastrado no Google, aquela coisa toda, você clica e você vai entrar pelo seu e-mail do Google. Vamos lá. Na criação de uma conta básica, essa conta básica vai te dar direito a 5 jogos gratuitos.
Esses 5 jogos gratuitos vão estar associados ao seu e-mail cadastral. Se você quiser fazer mais jogos, você pode usar e-mails diferentes. Então, você pode fazer vários cadastros e ir utilizando os jogos gratuitamente. É só você ter uma infinidade de e-mails que você consegue 5 jogos por cada e-mail. Tá? Não querendo, só aderir ao plano. Eu vou entrar aqui em Connect. Que aí a gente já tem até um e-mail do nosso próprio curso, professortedic@gmail.com, né? A nossa plataforma ela é toda dentro disso. Aqui são os recursos que nós temos, né? Que a gente disponibiliza no projeto TEA na sala de aula. A gente tem jogos para todos os anos, tá? De primeiro ao 9º ano. Foi realizado esse desenvolvimento de jogos. Só que hoje a gente vai começar aqui, ó. Essa é a página inicial, depois que você loga. Eu estava na página meus resultados, porque o meu já entra direto, eu entrando nessa página, ele já entra direto. Essa é a página inicial, e para a gente começar, a gente vai em criar atividade. Eu estou falando muito rápido? Coloquem nos comentários, por favor, que eu sou meio acelerada. Vou esperar para ver se alguém vai falar se está rápido ou está tranquilo. Obrigado, Paulo. Então, gente, o que eu particularmente, Mariana, mais uso é esse primeiro aí. Vou aumentar o zoom, né, Mar? Tadinho. O que eu mais uso é esse aí, questionário, tá? É assim, o que eu mais uso, porque eu chamo ele até de quiz. E aí, ele é muito bom, a gente vai usar ele hoje. Associado a questionário, a gente tem umzinho aqui embaixo, também chamado, ó, esse aqui, de game show de TV. Ele é a mesma coisa que o questionário. Só que eu não sei quem aqui é da geração Show do Milhão, em que tem aqueles negócios que ganha ponto extra, pisca a luz, tem mais músicas, entendeu? Eu, particularmente, não gosto de usar isso com alunos com transtorno do espectro autista dos anos iniciais, tá? Só mais para os anos finais, porque eu acho que acaba tendo muita música, tira muito foco, eles ficam muito assim, eles não entendem muito bem, né? Fica mais demorado um pouco o jogo, então eu prefiro o questionário para os anos iniciais ali, até o 3º ano. A partir do 4º, 5º, já dá para você usar um game show, tá bom? A gente vai vê-lo também hoje. A gente tem vários outros. Associação, ele é muito bom para os alunos com transtorno do espectro autista. Você vai ter lá, vai aparecer as perguntas e ele tem que ir carregando as imagens. É um jogo interessante. Tem também o Combine os Pares, que é o que a gente faz e a gente chama de jogo da memória. A gente tem esse aqui, que é o Abra a Caixa, que é a mesma coisa do questionário. Também é um jogo bom. Você pode migrar do questionário para o Abra a Caixa. Que é o que esse Abra a Caixa? As perguntas, ao invés de irem aparecendo uma a uma, vão aparecer as caixas e o aluno clica e aí aparece aquela pergunta. Então, ele nem sempre vai responder na ordem. E aí, se você quer fazer um questionário do mais fácil para o mais difícil, o Abra-Caixa às vezes não condiz com esse pensamento. E geralmente eu gosto de botar as primeiras questões bem fáceis para o aluno dar aquela motivada de querer responder. Pelo menos alguma coisa ele tem que acertar, entendeu? No Abra-Caixa, eu boto a pergunta de 1 a 5, vamos supor. Aí a primeira eu boto fácil, a segunda fácil, as outras 3 mais difíceis, a quinta mais difícil. Aí ele já começa clicando na 5, então ele já começa na pergunta difícil. Mas é um bom jogo também, tá, gente? Você pode variar. Nós temos aqui outro, tem um que eu gosto muito, só que é um jogo difícil, que às vezes não dá muito certo, que é esse estoura-balão. Esse estoura-balão, vocês vão ver que o aluno precisa ter muita habilidade ou de mouse ou de clicar ali na hora do tablet, do touch, porque é um jogo muito rápido.
né? Ele tem que, além dele saber o conteúdo, ele tem que ter aquela habilidade de acertar o alvo, né? A caixinha do balão no lugar certo. Mas é dinâmico. Então, às vezes, se você quer dar mais uma motivada nos alunos, ele é legal. Todos são bons, tá, gente? A gente vai falar desses hoje. Esse Acerte Topeira é legal, mas a gente vai falar basicamente desses hoje e a gente vai começar com o nosso questionário, que é o meu queridinho. Então, quando a gente começa, primeira página, título da atividade, você tem que dar um título para esse jogo seu. Então, o título do nosso jogo hoje vai ser Seres Vivos, certo? Seres vivos e não vivos. Eu gosto de botar elementos naturais. Certo? Então, a nossa primeira pergunta, voltando ao chat GPT, qual é a primeira pergunta? Qual dos seguintes é um ser vivo? Então, eu copio e colo lá. Posso digitar, Mariana? Posso digitar. E agora, o que a gente tem que fazer? Colocar aqui as opções de resposta. Pedra, árvore e água. Você pode digitar pedra, árvore e água. Ariana, não tinha uma linha. Como que você adicionou? Tem que clicar aqui, gente. Adicionar mais respostas. Aparece. Você pode fazer com quantas opções você quiser. Eu não aconselho que vocês façam com muitas opções. Certo? Qual dos seguintes é um ser vivo? Pedra, árvore ou água? É árvore. Então, primeira coisa, para não esquecer e não ficar errado, você tem que marcar qual é a resposta certa da pergunta. Então, aqui, ó, o xizinho vermelho significa que está errado. Se você clicar em cima do xizinho vermelho, ele fica verde. Então, significa que árvore é a resposta certa da minha pergunta. Eu posso fazer assim, uma pergunta seca? Posso. Mas eu posso também fazer o quê? Inserir imagens. Aqui, agora, no WordWall, eu posso inserir até áudio, para ficar audiodescrição pessoal de deficiência auditiva. E a imagem. A imagenzinha, eu clico em cima dela, ele vai abrir para mim o quê? Um monte de imagens do repositório dele. O repositório dele não pega imagens do Google, pega imagens daquele negócio Bing, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? É um site de busca também, da Microsoft, se não me engano. Não é isso, Marca? Da Microsoft, não é? Não, da Microsoft é Edge. O Bing também era da Microsoft, eu não sei se ele saiu de lá, mas eu acho que era. Eu acho que era. Enfim, é de um provedor diferente do Google. E, às vezes, quando a gente procura aqui, as imagens elas não são adequadas ao que eu quero, ao que eu pensei, ao que eu imaginei, ao que o meu aluno entende como pedra. Aqui, por exemplo, apareceu calçadas de pedra. Será que calçada de pedra é adequado ao meu aluno? Parede de pedra? Ou eu quero mostrar para ele uma pedra bruta, como apareceu aqui, ó, uma pedra no meio do mato. Certo? Uma pessoa segurando pedras. Ou se não, a pedra assim, ó, totalmente sem nada, só a pedra. Certo? Ah, Mariana, e aí eu vou escolhendo assim, do jeito que eu quero? Ah, eu achei essa pedra verde legal. Não, gente, a gente tem alguns critérios de escolha de imagem. Primeiro critério, principalmente para os alunos com deficiência, uma imagem que tenha poucas informações. Na imagem tem que ter a informação principal que você quer. Então, por exemplo, aqui tem um monte de pedrinhas juntas. Não é legal você botar muitas pedras. Aqui, essa aqui de cima, é uma pedra, mas é uma escultura de pedra. E aí, às vezes, o aluno pode focar mais que é um rosto do que propriamente na figura da pedra. Tem um céu azul, tem outros elementos.
Então, na hora que você for escolher uma figura, você tem que tentar escolher aquela figura que seja mais fácil do seu aluno identificar o que você quer, tá? Aqui na pedra, todas elas estão mostrando bastante a pedra, mas tem alguns que vêm muitas coisas misturadas, certo? Então, deixa eu escolher uma aqui para mostrar a vocês, ó. Isso aqui é a imagem de uma pedra, que está basicamente só a pedra. E aí a gente vai fazer da água. Botar aqui esse jarro de água e da árvore. Botar essa árvorezinha aqui, certo? E eu posso vir aqui e adicionar mais uma pergunta. Ó, essa imagem representa 2 pontos. Representa quê? Ser vivo. Representa um elemento natural ou representa um ser humano? Mariana, mas que imagem é essa que você está falando? Ao invés de eu colocar a imagem na resposta, eu posso colocar a imagem na pergunta, seguindo o mesmo processo de adicionar imagem. Então, aqui eu quero saber o que a imagem representa, e, na verdade, eu quero colocar aqui a imagem de uma... Deixa eu pensar. De uma... nuvem. Então, a gente procura a nuvem que a gente mais gostou. Só que, Mariana, não estou gostando de nuvem nenhuma que está aqui. Não é isso que eu quero, não está bom, não está bom. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, do ladinho e clicar em carregar. Eu não preciso usar exatamente a imagem que está aqui. Eu posso carregar de uma pasta do meu computador. Tá aparecendo para vocês? Não aparece, né? Mariana, deixa eu entrar aqui. É por isso que eu ia... os pop-ups não aparecem nessa plataforma. Aí, quando você usar pop-up, você descreve, faz uma audiodescrição para a gente? Isso. Então, eu cliquei aqui, estava nesse negócio aqui que vocês estão vendo com nuvem. Certo? Vocês não viram. Esse cantinho aqui, você vai clicar em carregar. E aí você vai carregar ele, o arquivo, vai aparecer uma janela no seu computador e você vai ter que selecionar a pasta onde você tem salva a imagem que você quer colocar, certo? Como que eu vou trazer essa imagem se eu não tiver a imagem? Eu vou entrar no Google e vou pesquisar nuvem. E aí eu vou em imagens e vou salvar o desenho de uma nuvem que eu desejo. Essa aqui, por exemplo, ó, tá bonitinha, tá mais limpinha. Como que salva uma imagem? Não vai aparecer para vocês, mas você vai clicar com o botão contrário do seu mouse, o direito, vai aparecer lá, salvar imagem como. E aí você vai escolher essa pastinha que você criou no seu computador para salvar essa imagem. Certo? Então, eu salvei aqui a minha imagem, ela já está salva, tá vendo? Apareceu aqui na minha pasta, aqui do meu cantinho. Eu volto lá no WordWall e vou carregar essa imagem. Cadê? Quem não está achando agora sou eu. E aí eu carrego a minha imagem, certo? Eu marco ela como elemento natural. Outra coisa, eu posso colocar aqui, adicionar outra pergunta.
E eu posso colocar perguntas de verdadeiro ou falso. Então, eu posso botar assim: a casa é um elemento construído, né? E aí eu escrevo na primeira opção verdadeiro ou tanto faz, né? E falso. E eu marco o que é. A casa é um elemento construído. E aí eu venho aqui e faço o carregamento. Posso botar uma casa. Ah, Mariana, posso deixar sem botar? Pode, mas a gente está usando o jogo para ficar mais ilustrativo, para ficar mais dinâmico, para ficar mais visual para o seu aluno. E os alunos com transtorno do espectro autista são muito visuais. Então, se você usar bastante imagens, isso ajuda, tá? Só tem casas aqui de alto padrão, né? Eu gosto geralmente de trazer uma casa mais dentro da realidade do meu aluno. No caso aqui de escola pública, eu prefiro trazer umas casas mais simples, tá, gente? E aí você quer incrementar no verdadeiro, você pode colocar, ó, uma setinha de verdade para ajudar ele a entender que é verdade, uma setinha de X para ajudar a ele que é falso. E a gente vai rodar o jogo e eu vou pedir para vocês observarem alguma coisinha durante o jogo que a gente vai voltar. Concluído. Vocês não acharam que eu esqueci? Eu não esqueci, Marco, daquele negócio. Não esqueci. Então, vamos lá. O jogo foi criado. Ó, o que acontece? Qual dos seguintes é um ser vivo? Pedra, árvore ou água? Cliquei na árvore. Resposta certa. Próxima pergunta. Essa imagem representa um... Se eu clicar na resposta errada, aparece um X e aparece a resposta certa para o aluno. Tá? Ele dá esse feedback para o aluno. Aqui, essa pergunta é o exemplo que eu queria dar a vocês. Observem. Na hora da resposta, tem dois tipos. Eu botei o verdadeiro, o Vzinho, e o X, né, para falso. Só que aqui está com fundo branco e aqui não está com fundo branco. Isso visualmente não é legal, tá? Seria bom que eu removesse o fundo da minha imagem. Então, como que eu removo o fundo de uma imagem para eu usar? Eu posso ir lá em um site chamado Remove BG, removedor de fundo grátis online gratuitamente em instantes. Gente, eu particularmente não tenho o hábito de trabalhar no StreamYard. Eu acho horrível vocês não estarem falando comigo. Deixa eu ver aqui. Mariana Godoy, boa tarde. Mariana, eu estou anotando aqui, tem perguntas para você. Eu já vou botar aí na tela já, as mais atrasadas. O áudio serve para deficiente visual? É a primeira pergunta. Sim, que eu falei deficiente auditivo, né? Obrigado por me corrigir, Adriele. Exatamente, para deficiente visual. Desculpa, eu troquei as bolas. São tantas deficiências que a gente fica. Isso foi um tema mais abstrato, como camada de ozônio. Seria melhor não adicionar imagens? Porque as imagens sobre o tema sempre representam mais de um elemento. Então, Mariana, aí a gente tem que tentar trazer o tratamento das imagens. E quando o tema é muito abstrato, aí mesmo que é bom que a gente coloque imagem. Então, aí é aquele trabalho do professor de ficar, né, procurando uma boa imagem. Quando não tem uma boa imagem, cria-se uma boa imagem que queira representar uma das coisas que a gente vai fazer agora no Remove BG. Você pode remover o fundo. No Canva agora tem como você remover alguns elementos. Deixa eu ver o que ela complementou. E retirar o Sol e a Terra, por exemplo, não ficaria ainda mais abstrato? O quê? Da camada de ozônio? Não, aí, gente, são coisas que fazem parte do que você está perguntando. Aí não tem problema. É porque, às vezes, a professora quer falar assim, de qual material é feita a garrafa. Aí, na imagem, tem uma pessoa segurando uma garrafa, aí do lado tem umas florezinhas para ficarem bonitinho, tem um sol em cima, tem uma nuvem, e ela quer saber só sobre a garrafa, entendeu? Então, é melhor você pegar e trazer a imagem da garrafa. Isso que eu quis dizer em relação a muitos elementos. Traz realmente a imagem, foco principal do que você quer perguntar.
E não com uma imagem que tenha outras coisas que não envolvem a sua pergunta. No caso, se você quer falar de camada de ozônio, tem o Sol, até faz parte para ele entender onde está localizada a camada. Aí não tem problema. Está contextualizado. Mas tem que ser uma imagem bem nítida, com boa resolução. Gente, então vamos lá. Aqui eu posso fazer o upload da minha imagem. Eu vou lá de novo na pastinha onde eu salvei e carrego para cá e ele vai retirar a minha imagem. Vai retirar o meu fundo. Deixa eu me interromper aqui. Só lembrando aí que não aparece aí, mas quando ela faz o upload, aparece um pop-up para poder ela selecionar. Isso, aparece a janelinha. E se você, e no Remove BG, se você tiver, por exemplo, achar ela no Google, ou qualquer outro, como Bing, qualquer outro motor de busca, e copiar, você pode simplesmente ir lá e colar. E ele vai aceitar também, não precisa ter baixar e subir, não. Copia e cola que ele vai aceitar. Isso é o que eu vou fazer agora, ó. Por exemplo, esse certo aqui. Mas esse já tá sem fundo, mas enfim. Copiei e venho aqui e colo ele. Aí eu venho aqui e vou colar ele lá. Vou fazer o download. Vou fazer o download, vai aparecer a janela de novo para eu salvar. Eu salvei, ó, veio para cá. Aí eu volto lá no meu jogo e vou trocar o meu verdadeiro. Mariana, mas o jogo já está pronto, pelo amor de Deus. Como é que eu faço agora? Tem aqui embaixo a coisinha editar conteúdo. Então, nesse editar conteúdo, eu posso trocar as imagens, eu posso trocar a palavra, mudar o texto, fazer o que eu quiser. Então, se eu vi que tem um erro de português, se eu vi que tem um erro na minha pergunta, se tem uma imagem que não ficou legal, eu posso vir aqui e alterar. Imagem abriu, remover, vem aqui e carrega de novo. Do carregar, não é do que está aqui. Certo? Abrir, concluir. E eu jogo de novo para eu testar. Sempre que vocês fizerem um jogo, testem esse jogo antes de os alunos utilizarem. O verdadeiro não ficou bom. Tenho que trocar o verdadeiro de novo para ficar melhor. Eu posso, além disso, não vou trocar aqui agora, porque senão só vai estendendo, tá, gente? E o nosso objetivo é que vocês aprendam. Fiz em forma de questionário. Aqui do lado, ó, eu consigo alterar o meu modelo. Então, eu posso alterar o modelo para game show. E aí, o meu aluno já joga na. Reparem que ó, o tamanho da imagem da letra já mudou um pouco. Eu vou errar. Aí a forma que mostra o errado e que mostra o certo também muda de acordo com o modelo que você está utilizando. Certo? Tá vendo? Tem uma musiquinha mais interativa, é bem legal. Mas como aparecem esses bônus, às vezes o aluno dispersa um pouco. Ó, aqui o verdadeiro já ficou bem melhor do que no outro modelo, por causa da cor do fundo. Quando você bota mais perguntas, aparece até umas cartinhas para os alunos escolherem para ganhar ponto extra, bônus, certo? Mariana, tem duas perguntas aqui. Ó, vai me falando, Marco, por favor, que eu estou só lá. Tá, a primeira, como trabalhar os jogos com criança com síndrome de Down? Então, você vai trabalhar a partir do conteúdo que ele consegue compreender. Entendeu? Do mesmo jeito que a gente está trabalhando com transtorno do espectro autista, eu já trabalhei com aluno de síndrome de Down, dá certo, eles acompanham bem. Às vezes eles não são alfabetizados e eles precisam de uma mediação em relação à leitura.
mas eles podem utilizar também, lembrando que tudo é hábito, né? Então, você tem que habituar um pouco o seu aluno a utilizar, ensinar ele como que usa, o mecanismo. A segunda pergunta da Nataline. Mariana, como marcamos a resposta correta e colocamos a pontuação? Acho que ela perdeu aquela parte lá. Então, a gente marca aqui em cima, ó, na hora de editar conteúdo. Na hora de editar conteúdo, você tem o verdinho e o vermelho e o verde. Se você clicar em cima do vermelho, ele vira verde. Entendeu? Ó, cliquei, virou verde. Cliquei de novo, virou vermelho. A pontuação, não tem como você colocar pontuações diferentes. A pontuação é a mesma, tá? No Game Show, ele dá pontos relacionados também à rapidez, né? A agilidade, o aluno que responde mais rápido vai ganhar mais pontos, mas a pontuação deles é de acordo com certo e errado. Resposta certa, ganha o ponto. A resposta errada, não ganha ponto. Ó, aqui o abre a caixa. Vocês verem como é que é. Vai aparecer caixas relacionadas à quantidade de perguntas que vocês têm. E aparece aqui, ó, toque em uma para abrir. Então, foi o que eu falei. O aluno pode clicar em qualquer uma das três. Ele não precisa começar pela pergunta número 1. Ó. Abrir a 3. Essa imagem representa 1. Entenderam? Foi o que eu quis dizer em relação. A casa é um elemento construído? É falso. Ó, como que ele já aparece o falso diferente do outro. Aí a caixa fica fechada, mostrando que o aluno errou aquela questão. E esse tem tempo. Esse tempo tem como você programar. E aí volta a pergunta de novo para o aluno tentar responder de forma correta. Esse tem a chance do aluno responder de novo. Então, gente, são muito parecidos e você vai adequar dentro da realidade que você quer. Você quer botar um tempo para o seu aluno ficar mais ágil, você quer que ele tenha uma segunda chance de responder certo, você quer usar ele como uma prova, então você quer uma coisa mais sequinha, então você vai usar como questionário, como quiz. Entenderam? Mariana, pergunta aí? Pergunta, tem como usar jogos com aluno de TDAH também? Sim, super. Super. Eu já usei várias vezes, já usei inclusive com turmas onde eu tinha esse universo, TEA, TDAH, e aí a gente consegue fazer realmente assim um material inclusivo, né? Onde você não precisa estar separando o material do TEA, o material do TDAH, o material do restante da turma. Você consegue usar ele de maneira conjunta. É muito bom, dá certo sim. Lembrando sempre, gente, a primeira vez que o seu aluno vai utilizar, ele pode apresentar dificuldades. A Silene agradeceu e a Rosângela fez uma pergunta. Você sabe por que alguns Chromebooks abrem essa aba de alterar o modelo nas atividades do WordWall e outros não? Estou com esse problema para usar na minha escola. Olha, Rosângela, nunca tive esse problema. Eu posso testar no meu Chromebook, ele não está aqui agora. Inclusive, o meu fica na escola. Eu não sei por que não abre. Como assim? Me esclarece melhor. É a atividade que não abre. Esse é algumas. É alguns Chromebooks ou algumas atividades? Alguns Chromebooks. E outros Chromebooks não abrem. Deve ser alguma versão de atualização do jogo, mas é muito estranho. Você já testou o mesmo jogo em 2 Chromebooks? Porque se o jogo for bloqueado, às vezes quem confeccionou o jogo bloqueou. E aí você não consegue fazer alteração. Eu não. Alguns Chromebooks. Você já testou o mesmo jogo? Eu nunca passei por isso. Para mim, sempre abre o editar conteúdo. Sinceramente, isso aí nunca aconteceu. Gente, então a gente pode criar um outro tipo de jogo que a gente vai de novo aqui criar atividade, que é o Combine os Pares. Porque ele tem uma diferençazinha. Eu posso transitar de questionário para Combine os Pares? Posso. Mas vou mostrar para vocês. Jogo da memória. Eu boto assim.
Jogo da memória. Elementos da natureza. E aí, eu posso fazer o jogo da memória clássico, né? Que você tem que encontrar uma borboleta fazendo par com outra borboleta, é o parzinho do meu jogo da memória, que é iguais. Então, tá selecionado aqui pares de itens idênticos. Só que eu quero fazer pares de itens diferentes. Como assim? Ele vai ter que me dar o conceito e a imagem, né? O conceito e a explicação. Por exemplo, aqui nós não estamos trabalhando com conceitos hoje, mas eu vou botar exemplo de ser vivo. E aí eu vou colocar no outro a imagem de um exemplo de ser vivo, como a borboleta. É isso aqui que eu quis dizer para vocês. Você quer falar de borboleta, aí você bota uma planta e uma borboleta. Entendeu? Aí você coloca que isso aqui é uma borboleta, parece que está um monte de folha. Não é legal. Não é legal escolher essa imagem. Legal escolher uma imagem. Eu prefiro até as com fundo branco, assim, ó. Que fica mais nítido. Aí eu posso botar aqui, tirar a palavra exemplo e botar elemento construído. Aí aqui eu vou botar de novo a casa. Cadê a mesma casa? Botei a casa. Aqui, vou botar elemento natural. Não, vou botar... Não é servil. Não, mas não vai dar certo. O jogo da memória, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes não dá certo algumas coisas, porque pode ter respostas ambíguas. Eu ia botar aqui que não é ser vivo, mas aí a casa não ia ser vivo também, entendeu? Então tem que botar realmente elemento natural, tá? Muita atenção nisso na hora do jogo da memória, porque tem coisinhas que são muito parecidas. Certo? Então, aqui eu vou botar um outro elemento natural, água. Aí, agora, uma opinião minha, tá? Eu, Mariana. Nós aqui, eu usei imagens trocadas, lembra? Que o ser vivo que eu falei lá não foi borboleta, e aqui no jogo da memória eu estou botando outro ser vivo. Geralmente, eu uso a mesma coisa. Então, se eu botei um ser vivo lá, árvore, aqui eu boto de novo árvore. O meu aluno fixar bem aquilo. Mas eu quero expandir, eu quero aumentar o leque do meu aluno com um outro jogo, com coisas parecidas. Então, eu posso trocar as imagens. Mas sempre pensa nisso. Quando você for usar até mais de um jogo, 2 tipos de jogos diferentes. Eu estou usando 2 jogos, um para auxiliar o outro, reforçando aquilo, ou eu estou usando um para ampliar o outro, tá? Porque são objetivos um pouco diferentes. Às vezes é um tema muito específico, o aluno tem muita dificuldade em um determinado conceito, tipo fotossíntese. O que a fotossíntese libera? Oxigênio, entendeu? Então, ele tem muita dificuldade nisso. Então, eu vou repetir de novo isso no outro jogo com as mesmas imagens para ele fixar melhor. Ou eu quero expandir, tá? Concluir. Concluo, aumento e ele vai aparecer. É bom você fazer mais pares, né? Para não ficar fácil demais para o aluno. E você tem que encontrar o par. Borboleta é um elemento natural. Casa, elemento construído. Aí aparece o certo e some. Exemplo de ser vivo. Eu adoro, gente, o jogo da memória. Eu gosto muito. Eu acho que é maravilhoso. Certo? O aluno pode começar de novo. E você pode também aqui, ó, além de alterar o modelo, como a gente alterou da outra vez, dessa vez eu vou falar do visual.
que você pode mudar aqui a parte de fora do seu quiz, né? O layout da tela. Então, se você está falando de animais, ó, que legalzinho, que bonitinho. Começa pela selva. E aí já aparecem folhinhas. Então, você pode dar uma contextualizada, você consegue dar essa contextualizada. Só que ficou bonito, gente, essa borboleta branca nessa folha verde. No outro não ficou tão ruim, mas aqui, ó, ficou horrível. Então, o que a gente faz nesse caso? Remove o fundo branco dessa borboleta, tá? Para ficar bem mais bonitinho. Para aparecer assim, ó, bonitinho, igual apareceu esse. Então, são coisas que, quando você executa o jogo, que você vê se ficou bonito, harmonioso, fácil do aluno ver ou não. Vocês entenderam agora porque que eu botei só 3 perguntas? Porque toda hora a gente joga. Se eu botasse 10 perguntas, ia demorar muito mais os jogos, né? Para a gente mostrar a vocês. E aí, ó, eu posso trocar aqui, ó, mostrar todos. E aí eu vou mostrar para vocês aquelezinho que... Cadê ele? É aqui. Avião. É avião, não. Ah, não tá abrindo esse. Eu quero estoura-balão. Esse não abriu com estoura-balão. Deixa eu ver se o outro vai abrir. Ai, cadê? Deixa eu ver se esse aqui vai abrir com estoura-balão. Engraçado, o Gordiol não tá abrindo estoura-balão. Não sei por quê. Enfim, vamos lá. Deixa eu mostrar um estoura-balão para vocês, que não é do que a gente fez, porque não está migrando. Como que funciona o estoura-balão? Aqui, no caso, é de matemática. Aqui tem a conta e aqui vem as respostas. Aí ele tem que acertar aqui. Eu sou péssima, percebeu, né? Entendeu? Conseguir achar a resposta certa e estourar rápido para cair dentro do vagão do trem. E aí, quanto mais rápido, mais a pontuação e os níveis vão aumentando e vão vindo mais respostas, mais perguntas. E é bem legalzinho, mas tem criança que tem dificuldade. Tá? Já deixo relatar para vocês, tem criança que não é rápido aqui no estouro. Ó. Eu já errei. E aí, à medida que o jogo vai vindo, vai repetindo as perguntas, o vagão vai ficando maior. Vai aparecendo aos poucos, entendeu? Aí, já caiu errado. Meu Deus do céu. Mas é bem legalzinho, né, gente? Fala sério, é super dinâmico isso. É bem gamificado. E aí a gente não vai fazer todos os níveis, porque esse é grande. Mariana, então tá, você falou que eu posso fazer, que eu posso usar o meu quiz. E aí eu faço como para eu acessar essas minhas atividades que eu fiz. Aqui tem, ó, minhas atividades. Vai clicar na aba minhas atividades e vai aparecer todas as atividades que você fez. As pastas você que cria. Você pode vir aqui, ó, e criar nova pasta. Tá? Não vou fazer agora, é só clicar e botar o nome para a pasta. E se você não clicar, vai aparecer todos juntos. E aqui, ó, eu vou voltar para o meu primeiro jogo. Acessei esse jogo, eu quero mandar para os meus alunos, eu quero usar para os meus alunos. Como é que eu faço? Tem a setinha compartilhar. Quando você clica em compartilhar,
você tem como fazer duas coisas. Compartilhar do jeito que a gente fez aqui agora. Você vai criar um link. Esse link, né, você vai tornar ele público. E aqui aparece o link. Você copia o link, pode jogar aonde você quiser, no seu WhatsApp que você utilizar, no grupo de WhatsApp dos seus alunos, aonde você vai disponibilizar esse link. Ou clica aqui no últimozinho, ó, que aparece o QR Code. Esse QR Code é bom porque, se vocês apontarem a câmera do celular de vocês para o QR Code, ó, pega o celular, aponta a câmera, ele vai abrir diretamente no celular. Então, nas escolas que a gente tem tablet para as crianças, geralmente o que eu faço? Gero esse QR Code e levo esse QR Code para a escola e eles apontam, ou eu mesmo, né, aponto o tablet e já abre o jogo. Aí já vai entrando direto no jogo, é muito mais rápido que link, tá? Então, vocês podem acessar aí o jogo, se vocês quiserem. Só que é melhor quando a gente vai em compartilhar e aparece a aba criar tarefa. Tá visualizando para vocês essa parte do compartilhado, criar tarefa? Ah, que bom. Tá aparecendo, olhei aqui. Criar tarefa. Quando você cria tarefa, isso vai entrar como o quê, gente? Isso vai entrar contabilizado na sua plataforma. E aí você pode pedir para o aluno informar o nome anônimo ou Google Sala de Aula. Você pode jogar a atividade direto no Google. Eu peço sempre para informar o nome e clico em começar. E aí eu pego esse QR Code, que eu posso copiar o link ou o QR Code, e vejo. Por que eu faço assim? Porque isso já caiu na minha aba Meus Resultados. Quando eu vou lá em Meus Resultados, está aqui, ó. Resultado 159 de seres vivos e elementos naturais. A data que eu criei, quantos alunos participaram? 0. E aqui aparecem as perguntas. Quando os meus alunos jogam, o que acontece? Eu venho aqui e acontece, e a mágica acontece. Por exemplo, partes e funções da planta, eu tenho agora 16 alunos, pontuação média dos alunos dessa turma, 7,8, máxima 10. Quem foi o aluno mais rápido? Heitor. Aqui eu consigo ver as respostas que os meus alunos mais acertaram e erraram. Então, tipo assim, nessa turma, a pergunta número 8, eu preciso trabalhar mais, porque os meus alunos erraram bastante essa pergunta. E aqui vem o resultado, o nome do meu aluno e a quantidade de respostas que o meu aluno deu. Consegue visualizar? Isso aqui está por envio, né? Está pela hora, mas eu posso botar pelo nome. E aí eu posso utilizar isso aqui até como uma avaliação. Então, eu dei um jogo e utilizo ele como um instrumento avaliativo. Eu vou lá e vejo quantas questões meu aluno acertou e dou o ponto de acordo com a quantidade de questões que ele acertou. Agora, vamos à resposta da colega, que perguntou, Mariana, quantas pontuações tem cada pergunta? Não tem como eu pontuar as perguntas, mas se eu quiser ver quais ele acertou e quais ele errou e botar pontuação diferente em cada uma, eu posso fazer, porque aqui aparece o gabarito. Então, a Alana acertou a número 1, errou a número 2, acertou a 3, acertou a 4, acertou a 5. Errou a 6, errou a 7, errou a 8, errou a 9. Se eu quero botar pontuação diferente, eu vejo através dessa tabela e pontuo diferente. Não acho aconselhável vocês pontuarem diferente. Pontue igual, que o resultado que der aqui é o resultado da prova de vocês. Certo? Mas o professor cada um trabalha de um jeito, né? Faz o que quiser. Se a questão é mais difícil, eu quero pontuar em dobro, é só olhar aquilo. Aqui tem os resultados por pergunta também. Certo, gente? Mariana? Oi. Eu vou te interromper aqui, que tem alguma pergunta que foi exatamente sobre onde você está agora. Mariana, desculpe, não consegui ver onde você consegue essa estatística. Você vai em meus resultados e fazer de novo.
meus resultados. Aqui vão aparecer todos os resultados que você criou lá na hora de criar a tarefa. Se você não criar, não vem para meus resultados, fica só em minhas atividades, tá? Aí o aluno tem que usar aquele QR Code lá do Criar Tarefa e você vem aqui em meus resultados. Aí vem todos os resultados que você tem. Eu tenho muitos, né? Mas aí você clica onde você quiser. E aqui, ó, você consegue esses resultados, tá vendo? Aí sim vem. Só que tá marcado aqui, gente, melhor. Eu posso marcar tudo. Porque vocês estão vendo que aqui tem um númerozinho. Tá pequeno para vocês. Ó, melhor, dei um zoom. É porque vai desformatar, mas deu um zoom. Tem um bonequinho indicando que é pessoa. Tem 16 e entre parênteses 46. Esse 46 significa que eu tive 46 enviados, mas foram 16 alunos, ou seja, 16 nomes, né? Que foram colocados. E aqui só apareceu a pontuação melhor dos meus alunos. Se eu quiser, eu posso ver todas. Então, clique em tudo. E aí são 46 envios, a pontuação média cai e eu consigo ver todos. Eu geralmente boto por nome, tá? Que aí fica mais fácil. Então, a Alana jogou 3 vezes, Daniel jogou um monte de vezes, Gabriel um monte de vezes, Heitor um monte de vezes, tá vendo? Mariana, eu sei que não é dessa tela aí, como você já respondeu lá, a sua chará já disse que está ok. A Carolina que lê atrás perguntou: tem como imprimir o quiz para usar como atividade? Tem como imprimir, sim. Você vai clicar em mais e vai botar aqui, só que não é nessa página. Deixa eu só terminar essa página aqui. Você pode exportar isso aqui para um arquivo de Word, Excel, tá, gente? Então, se você exportar, vai aparecer uma planilha de Excel, quem tem turma muito grande, com o nome, a questão que acertou e quantos acertou no total. Se eu clicar aqui, vai direto para a minha atividade do jeito que aparece para o aluno. Então, assim que é a página do meu aluno, tá? E aí ele digita o nome, Mariana, e aí ele clica em começar e o jogo começa normalmente, igual a gente fez, só que aqui é outro jogo. Fechei. Ela quer, se tem como imprimir, aí você tem que ir em minhas atividades. Você vai na atividade e aqui tem, ó, a palavrinha imprimir. Quando você imprime, você consegue imprimir e o formato como você quer imprimir também, tá? Apareceu para vocês a janela que aparece? Ó, apareceu. No mesmo lugar que tem editar conteúdo, lá tem a palavrinha imprimir. E aí eu consigo gerar esse PDF. Certo? Aí tem gente que gosta, já vi professor, né? Dá o jogo, bota os alunos para testar, mas aí quer dar um teste impresso. Aí imprime daqui e bota para eles fazerem igual. Dá certo também. Pessoal, alguma dúvida? Por hoje é só, é basicamente isso que a gente queria mostrar para vocês. Como utilizar, como fazer. É bem simples, vocês viram que dá para a gente bastante opções, a gente pode usar de diferentes maneiras, em momentos diferentes da nossa aula. Tá? Para dúvidas, para perguntas. Eu já vou até antecipando aqui a resposta aqui, que seria para Mariana, se serve para o ensino médio. Eu usei isso no superior, tá? Eu uso, às vezes, como a gente brincou aqui com aquele jogo de roda da fortuna, que é do Word Wall também. Então, eu acho que serve, depende de como você usa, mas eu vou deixar a Mariana responder. Sim, claro, com certeza. Com certeza. Isso aí é tranquilo. Médio, você vai. Gente, serve para qualquer ano de escolaridade, desde que você faça a adaptação para a sua realidade, assim, para o conteúdo que você está dando. Ó, vou mostrar aqui, já que vocês estão perguntando de médio, vou compartilhar a tela de novo, Marco. Eu já até fechei a tela, meu Deus. Peraí. Saiu aqui do meu coisa aqui.
Eu vou abrir de novo, que eu vou compartilhar uma tela de nono ano, para vocês verem, um jogo de nono ano. Aqui é o oitavo, também dá, sim, mas é de nono ano, que é um conteúdo mais difícil, né? Radiação eletromagnética. Então, assim, né, é um conteúdo, às vezes, até de médio. Então, a gente faz as perguntas do mesmo jeito. Não, porque qual das seguintes radiações possui a menor frequência? Aí eu botei para como auxiliar os raios, ondas de raio-x, micro-ondas, ultravermelho, gama. Aí eu já botei o tamanho da onda para eles verem certinho o tamanho da onda. Já tem o comprimento de onda, eu botei imagem que auxilia exatamente eles a estarem o quê? Respondendo a pergunta. E aqui tem o nome da onda, não deu tempo. O nome da onda e aqui, ó, os nomes das ondas. Em qual fase do espectro eletromagnético se encontram os controles remotos? Infravermelho, ultravioleta, onda de rádio? Deixa eu ocultar aqui. Tá vendo, gente? Então, você faz a adaptação de acordo com o conteúdo que você quiser marcar. E aí ele vai marcar, que você quiser marcar, não, que você quiser dar. E aí ele vai marcar aí de acordo com o que ele quiser, tá? Então, dá para super usar. Foi só para vocês verem que dá para usar, tá, gente? É igual, não tem diferença. Você só vai trabalhar melhor as imagens. Eu boto geralmente imagens que auxiliem mais. Gente, não está vindo mais perguntas. Eu agradeço a todos. Se tiver pergunta, por favor. Obrigada pela participação. Desculpa alguma coisa. Como diz Marco, o cansaço está grande aqui. Tem hora que a cabeça falha, a gente vai falar uma coisa, a gente lembra de outra, mas eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho. Qualquer erro, perdoe-me. Qualquer coisa a gente pode postar também perguntas lá no grupo, tá? E usem, tentem utilizar em sala de aula, né? Não vão ficar só na palestra de hoje, mas tenta utilizar com seus alunos, manda para o celular dos alunos, as escolas que não têm tablet, as escolas que não têm Chromebook, né? Então vamos tentar, a gente como professor, a gente é agente de transformação e a gente quer mesmo assim, a gente revoluciona, né, as escolas mesmo. Então a gente tira assim forças de onde não tem, recursos de onde não tem, para a gente tentar dar uma aula melhor. Então, não desistam. Eu sei que as dificuldades dentro de sala de aula elas são imensas, as dificuldades da inclusão são maiores ainda, mas a gente, como professor, a gente tem que tentar dar conta e aí a gente tem que tentar inovar, modificar. Não tem como a gente querer resultado diferente se a gente fizer tudo igual, do mesmo jeito sempre. Né? Então, se você quer resultado diferente, você tem que começar a fazer alguma coisa diferente que esteja ao seu alcance. Parabéns por vocês estarem aqui, né? Obrigado pela atenção e vamos movimentar essas escolas.